Você tem um bebê menor de 1 ano? Sabia que tem alimentos que podem ser perigosos para a saúde dele? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são os alimentos que você deve evitar de oferecer a qualquer custo para proteger a saúde do seu bebê. Olá, o meu nome é Raíssa Vidal, eu sou nutricionista de bebês e crianças e eu ajudo papais e mamães a tornarem suas crianças boas de garfo. E hoje eu vou compartilhar dicas que são essenciais para a saúde do seu bebê. Vou começar com o mais perigoso, o mel. Exatamente, o mel natural. Mesmo que você compre no mercado, na garrafinha, por 2 motivos. Primeiro, ele pode estar contaminado com uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria ela causa o botulismo, que é uma doença gravíssima que pode causar paralisia e até a morte. Então nada de mel antes dos 2 anos. Outro motivo que não é recomendado o mel é porque também é uma fonte de açúcar. E açúcar só depois de 2 anos. Então tem 2 motivos para não dar mel e um é muito grave. Outro alimento que a gente não pode oferecer é o sal. Isso mesmo, o sal natural que a gente conhece. Isso porque bebês até 1 ano, a necessidade diária, o que eles precisam no dia já é suprido pelo leite materno ou pela fórmula. Então a gente não tem necessidade de incluir sal. Então a comida que você vai oferecer para o seu bebê a partir dos 6 meses e antes de 1 ano vai ser sem sal, nada de sal. Então, mas aí você pode usar os temperos naturais, alho, cebola, salsinha, cebolinha, açafrão, tá? Esses temperos você pode usar. Sal, não, sal só depois de 1 ano. O que você oferecer para o seu bebê de sal corre o risco de afetar o funcionamento do rins dele, porque a necessidade diária dele já é suprida. E tudo que você oferecer de sal para ele vai estar sendo a mais da necessidade diária dele. Açúcar. Sim, gente, açúcar, leite condensado, nada de açúcar antes dos 2 anos. Não é nem antes do 1º ano, é antes dos 2. Isso porque aumenta o risco de obesidade, de diabetes, diversas doenças lá no futuro, tá? Então nada de açúcar, não tem necessidade. Um outro motivo para você não oferecer açúcar é porque aumenta o risco de seletividade alimentar. Isso porque o bebê, a alimentação dele é um livro em branco. Ele literalmente só conhece leite, ou fórmula, ou seu peito. E o leite ele é branquinho, né? Tem a mesma cor, mesmo sabor, então ele precisa conhecer vários sabores, várias cores. Quando você oferece açúcar, oferece doces pro seu bebê, pra que ele vai querer comer, por exemplo, a maçã, a banana, que tem um doce bem mais fraquinho, se ele descobre que o doce é muito mais gostoso? Ele não tem esse entendimento que a gente tem. A gente que tem esse entendimento, né, de que não pode comer muito doce. Mesmo assim é difícil a gente evitar de comer doce. Imagina pro bebê que não tem esse entendimento. E é muito comum, eu vi aqui no consultório, as crianças passarem a ficar seletivas depois que os pais começaram a ofertar doces, a deixar comer um docinho aqui, outro ali, um experimenta aqui, experimenta ali, né? Sabe? É só dar uma lambidinha. E daí a criança passa a ficar seletiva e recusar os alimentos. Então, além da seletividade, é perigoso de causar... aumenta, na verdade, o risco de doenças no futuro. Então, não tem necessidade nenhuma de oferecer. Outro alimento que esse choca, porque antigamente era recomendado até por pediatras de oferecer, é o suco natural. Sim, você não deve oferecer de forma alguma suco natural se o seu bebê tem menos de 1 ano. E antigamente, esse era o primeiro alimento recomendado até por pediatras pra gente não oferecer. Mas hoje em dia a própria Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda suco. Inclusive a recomendação é com moderação e depois de 2 anos. Você até pode oferecer depois de 1 ano, mas é evitar. É literalmente, a recomendação é evite após 1 ano. Depois de 2 anos, consumir com moderação, tá? Então antes de 1 ano, de jeito nenhum. Essa é a recomendação atual. Então, gente, se a criança for consumir uma laranja, ela vai consumir uma laranja no máximo 2, tá? E vai estar consumindo ali um monte de fibras também do bagaço da laranja. Agora, se ela for consumir um copo de suco, vai ter pelo menos 3 laranjas e praticamente 0 de fibra. Então, olha a concentração de açúcar, mesmo que natural, tá? Mesmo que a gente tenha outros benefícios do suco de laranja, certo? Mas fica muito concentrado em açúcar e em calorias para aquele bebê. E essa época, gente, antes de 1 ano principalmente, é a época de ensinar a criança a comer frutas de verdade. É para ela aprender a gostar do alimento da sua forma que vem da natureza, que a gente fala que é o in natura, tá? Então não tem necessidade da gente oferecer suco. A gente tem que oferecer a fruta mesmo, para ele aprender a gostar da fruta. Para quando ele estiver maior, você não teve tempo de fazer um suco, você dá a fruta, ele vai comer amando, tá? Então essa é a intenção. E então, por 2 motivos. Primeiro, porque é muito concentrado em calorias e açúcar, e isso aumenta o risco de problemas de saúde no futuro, tá? Segundo, é porque a gente tem que fazer a criança aprender a gostar do alimento in natura, beleza? Já estamos indo pro 5º alimento. Você ainda não se inscreveu no meu canal?
Então se inscreve no canal, clica no sininho, porque toda semana eu vou estar enviando um conteúdo exclusivo aqui pra vocês. Também clica no gostei, para que eu possa alcançar e ajudar outras famílias. Os próximos são os refrigerantes e sucos. Gente, você não pode suco natural, imagina os sucos de caixinha e os sucos processados, tá? Porque, pelos mesmos motivos dos anteriores, né, por ser concentrados em calorias, favorecer o risco de diabetes no futuro. Mas tem outros motivos além desses, né? Esses são piores, porque além de ser concentrado em açúcar e caloria, além disso tem um monte de produtos químicos, corantes, aromatizantes, tudo que vai fazer muito mal para a saúde do seu bebê, tá? E isso já foi comprovado cientificamente, não é frescura, de que aumenta o risco da criança ter doenças no futuro. Ah, minha criança comeu, teve uma adolescência saudável, um adulto saudável. Beleza, mas eu tô falando do envelhecimento. Então, o que você faz até os 2 anos de bebê impacta diretamente lá quando a criança ficar mais velha. Então, atenção, não dá mole. O próximo grupo são das carnes vermelhas, frango, nada disso mal passado, cru, tá? Sempre cozidinho, sempre ali no ponto, porque tem risco de contaminação com bactérias, parasitas. E o outro grupo de alimentos que também é os frutos do mar e os peixes crus, tá? Então a criança pode sim comer frutos do mar, mas não pode ser cru, tá? Porque também tem risco aí de contaminação com bactérias e com parasitas. Outro grupo de alimentos que você precisa ter cuidado são as oleaginosas, como castanha, amendoim, nozes. Por quê? Pelo alto risco de engasgo. Então você não pode oferecer inteiro, mas você deve oferecer. Presta atenção numa coisa. Você tem que oferecer esses alimentos antes da criança fazer 10 a 9 meses. Esse é o recomendado, logo no início da introdução alimentar. Porque oferecendo esses alimentos, você diminui o risco de alergia alimentar, já foi comprovado, tá? Você só não vai oferecer se tiver algum parente de primeiro grau, como por exemplo, a mãe, o pai, os irmãos que tem alergia. Aí o pediatra que tem que liberar. Mas a recomendação é você oferecer, mas você não pode oferecer inteiro. Tem que ser ou bem trituradinho, em pó ou em pasta. Um detalhe, a pasta não é pra você botar uma colher de pasta de amendoim, por exemplo, e dar na boca da criança. Lembrando que a pasta de amendoim tem que ser pura, não pode ter mel ou açúcar. Tem que ser bem pouquinha quantidade, porque percebe que a pasta de amendoim, ela dá aquela grudada no céu da boca? O neném, ele vai ter dificuldade de lidar com aquilo. Então tem que ser bem pouquinho na colher, tá bom? Doces e chocolate. Não deve oferecer, porque tem açúcar. Açúcar é só depois de 2 anos e mesmo assim não precisa oferecer. Só que além de ter açúcar, tem um monte de produtos químicos. Pode ter estimulantes como cafeína, por exemplo. Então nada de chocolates e doces pro seu bebê. Antes de 1 ano, muito menos, mas o ideal é depois de 2 anos, tá? E mesmo assim, é evitar. Outra coisa que você não deve oferecer são os embutidos, como linguiça, salsicha, presunto, mortadela. Sim, gente, eu já vi bebê que come mortadela com pão de café da manhã. Não, pelo amor de Deus, por favor. Tem muito corante, muito sódio, muito produto químico. Então vai fazer muito mal para sua saúde do seu bebê. Agora, na infância, no adulto, quando ele ficar adulto e no envelhecimento. Então não oferece de jeito nenhum, nem experimentar. Ah, mas meu bebê tá querendo. Gente, o bebê não sabe o que é, tá fazendo isso? Dá o peito, dá leite, dá fruta. O bebê, ele não vai, antes de 1 ano, ele não vai, você consegue mudar essa situação. Depois de 1 ano é um pouco mais difícil de lidar com isso. Mas antes de 1 ano você consegue facilmente trocar de alimento sem grandes volumes, sem grandes pirraças, tá? Então não tem necessidade nenhuma de oferecer. Dica uma mamãe que tem neném da cidade. Compartilha, porque eu quero amiguinhos saudáveis. Agora que você já sabe o que não deve consumir, o que não deve oferecer para o seu bebê com menos de 1 ano, quero te convidar a compartilhar esse vídeo com uma outra mãe. E se você sente necessidade de um atendimento mais individualizado para o seu bebê, eu vou deixar um link aqui na descrição para um atendimento online individualizado. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau!